Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês vão ver esse vídeo. Gente, é o seguinte, veja bem. Eu resolvi fazer esse vídeo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é média espírita, né, cartomante, e nós estava conversando sobre um assunto referente à mediunidade, essas coisas assim, os processos que acontecem dentro da casa espírita. Então eu narrei uma história para ela, um fato que aconteceu comigo dentro de uma casa espírita. E hoje, sem querer, tudo me veio à tona. Todas essas memórias, toda essa passagem. E eu achei interessante o que me foi revelado para que eu pudesse passar para vocês. Quer dizer, a quem se interessar. O fato é o seguinte, veja bem. Eu desenvolvi a minha mediunidade há muitos anos atrás, muitos anos. E na casa em que eu desenvolvi, eu trabalhava como médium de incorporação e havia vários trabalhos, vários rituais, uma variação imensa. E esse fato que eu vou narrar aqui aconteceu na cura, no trabalho de cura, aonde o paciente deitava numa maca, assim. O médium ficava, como eu estou aqui junto dessa mesa, posicionado junto à cabeceira da maca, né? Onde ficava a cabeça do paciente. E ali, o médium, incorporado, logicamente com seu mentor, médico de cura, ele projetava a emanação de energia. É como um passe, simplesmente como um passe que é dado nas casas kardecistas, é parecido. Só que ali a gente ficava com os olhos fechados, você não via o paciente, tá entendendo? Você não sabia quem era, nada. O paciente era trazido pelo coordenador lá do grupo, a pessoa lá que estava lá no comando e posicionando lá na maca. Ao lado do médium ficava um doutrinador, que todos os trabalhos, todos os rituais desta casa sempre tinha a presença de um doutrinador junto com um médium de incorporação, correto? Prosseguindo. Durante o desenvolvimento nos trabalhos de orientação com relação aos trabalhos da casa, nos era esclarecido, todos os membros da casa, que na cura o médico não podia falar. O médico não falava nada, era só a posição de mão, emanação de energia. A gente posicionava ali, mas não falava mais. Pois bem, e já estava lá há vários e vários anos, eu lá já tinha passado o desenvolvimento, feito as consagrações de iniciação e tal. Um belo dia eu estava na cura, trabalhando, e o médico quis falar. Olha só que problema. Ele abria a boca, a minha boca aberta para falar, eu fechava de imediato, porque eu sabia pela doutrina, a rigidez da doutrina e que não havia necessidade também de falar nada, correto? Ali era só emanação de energia. Beleza, o passe continuou. Novamente ele se posicionou para falar. Eu não deixei, eu fechei a boca. Quando a boca foi falar, assim, foi abrindo para falar, eu travei. Então, o que é que acontece? Na terceira vez, veja o que aconteceu. Você vai ficar uma coisa assim absurda, uma coisa assim que foge totalmente da realidade do que nós aprendemos dentro da casa. Porque quando nós desenvolvemos em toda casa, né, há um regime, um procedimento de regras a ser cumprido. Correto? Pois bem, quando foi na terceira vez que eu bloqueei novamente, eu mentalmente, através da minha mente, eu falei, doutor,
fulano. Aqui na cura, a gente é orientado que o médico não fala com o paciente. Aqui é só projeção de energia, uma emanação de energia através das mãos. Isso eu falando na mente, no subconsciente, para a entidade a qual eu estava incorporada. Gente, acredite se quiser. Então foi a minha surpresa quando de repente, foi assim como um estalo na minha cabeça, aqui na mente, no juízo, e ele falando assim para mim: salve Deus, filha. Este paciente é portador de câncer inicial, cuja cura dele precisa do médico da terra. Você precisa, eu preciso passar essa mensagem para ele. Gente, naquela hora, naquele momento, quando eu vi a gravidade da situação, eu liberei. Então, logo eu liberei, o médico falou assim: salve Deus, filho. Que salve Deus era a palavra de cumprimentação que a gente usava todos os rituais lá dentro da casa. Salve Deus, filho. Dê continuidade. Olha bem a mensagem. Salve Deus, filho. Dê continuidade a seu tratamento aqui na casa espírita, porém, não ignore o tratamento do médico da terra. Prosseguindo. E se esse quiser fazer uma cirurgia, faça, que vai ser pro seu bem. Acredite se quiser, gente. Na hora que encerrou, foi só essas palavras. O paciente pulou da maca, que eu me assustei. Eu vi aquele pulo, aquele barulho, mas eu não abri os olhos. Eu estava incorporada com o médico, eu tinha que manter a minha posição ali. Só ouvi quando ele falou assim: doutor, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Há 3 meses que eu estou aqui correndo dentro desta casa. E trabalho. Eu já passei em tudo quanto é ritual. E precisava desta resposta. Porque eu estava no hospital. E os médicos queriam me operar. E eu não quis. Eu fugi do hospital. Você está entendendo, Chico? Naquele momento, as lágrimas começaram a cair. Que eu vi a intensidade da necessidade que aquele paciente tinha de ouvir aquela mensagem. Prosseguindo, o trabalho encerrou. O comandante veio e, mediante aquela cena toda, encerrou aquele trabalho. Pelo menos aquela maca onde eu estava. Tudo bem. Eu também já estava muito emocionada diante daquela situação. Eu saí. Quando eu fui me dirigir para outro trabalho, já era outro ritual, era na projeção e incorporação dos pretos velhos. Então, veja bem. Lá estava eu e o doutrinador se dirigindo lá para o recinto, onde os pretos velhos trabalhavam nos tronos para atender os pacientes. E veio os consulentes, né? Veio o comandante e pôs a mão assim no meu ombro. Mestra, salve Deus, a senhora não pode trabalhar. Eu falei assim: moço, por que eu não posso trabalhar? Eu já tinha todo o curso da doutrina, toda a classificação, estava com os uniformes, tudo em ordem, o crachá. Aí ele falou: não é por minha causa, é o comandante, o dirigente da casa. Diz que a senhora está suspensa temporariamente e ele quer falar com a senhora. Daí eu me dirigi até a diretoria. Quando eu cheguei lá,
esta pessoa me deu uma chamada. Mestra fulana, mestra Rose, a senhora sabe do regime, da disciplina desta casa. E que aqui, na cura, o médico não fala. O médico é apenas projeção de energia. Eu disse, mestre fulano, eu vou preservar o nome dele. Eu sei, porém, o senhor me permite eu contar como foi? E eu relatei para ele como foi, que eu tinha barrado 3 vezes, porém, na terceira, o médico falou para mim qual era o problema. E ele falou assim para mim, o comandante, o dirigente da casa, não importa qual era o problema do paciente, porque seja o que for que ele tivesse que receber a mensagem, seria com os pretos velhos nos tronos, não na cura, porque na cura não é lugar para mensagem. E eu continuei, mestre fulano, o problema do paciente era problema de saúde, onde ficou bem claro. Provavelmente ele estava lá naquela máquina pedindo mentalmente que o médico desse uma posição para ele referente àquela situação. Ele precisava ouvir esta mensagem de um médico, já que o problema dele era na saúde. Sabe o que esse comandante falou para mim? A senhora podia estar incorporada com qualquer obsessor, menos com o médico de cura. Porque o médico de cura desta casa sabe que esse procedimento não é da disciplina da casa. Agora me diga uma coisa. Por acaso ele falou para o paciente que o paciente estava com câncer inicial? Aí eu disse, não, doutor, não, mestre fulano, o médico não falou. Ele falou para mim, para que eu tivesse noção da gravidade do assunto, da situação. Mas ele não falou isso para o paciente. Mesmo porque, até mesmo se ele fosse falar, eu ia brecar, eu não ia deixar sair. Porque a essas alturas a gente não sabe se o paciente estava consciente do problema dele ou não. Mas o que ficou bem claro, que realmente o que o médico falou era necessário uma cirurgia. O câncer dele era inicial, ele precisava de uma cirurgia. Aí o comandante fez assim, o dirigente da casa. Pois, devido a esse ato, a senhora está suspensa de trabalhar nessa casa por 1 mês. A senhora vai vir passar com o paciente em todos os trabalhos, em todos os rituais, mas não poderá trabalhar em nenhum até que eu libere. Beleza? Saí dali, daquele recinto, encerrei o trabalho naquela noite, fui embora para casa. Triste, passada. Eu nunca fui repreendida, nunca tive nenhuma repreensão, nenhum chamado mediante os meus trabalhos dentro daquela casa. Pois bem, passados uns dias eu me arrumei, pus minhas vestes e fui para casa. Cedo. Chegando lá, fui passar como paciente. Lá estava eu nos trabalhos, no passe, na linha de passe, na posição. Nos outros trabalhos, só que cada vez que eu fazia essa posição,
que a gente senta e fica com as mãos assim. Mas era automático a minha consciência. O seu lado é do outro lado, a sua posição é do outro lado. Quer dizer, a espiritualidade estava me dizendo que não era para eu estar ali como paciente, mas eu estar ali doando, trabalhando, tá entendendo? Mas eu não podia trabalhar porque eu estava suspensa temporariamente da casa, dos trabalhos da casa. E assim se foi. Ali, passado uns dias, uma semana, lá estava eu de novo dentro da casa como paciente. E aquela vontade de trabalhar, porque pense no médico que trabalhava muito, muito. Hoje faz muito tempo que eu estou parada. Um dia eu vou relatar por que eu estou parada. E vocês vão se surpreender. Mas aí eu caso para outra história, prosseguindo. Diante daquela sede, aquela vontade, aquela ânsia de querer trabalhar, a minha mente raciocinou. Eu disse, espera aí, essa suspensão que eu recebi foi aqui, dentro desta casa. Mas isso não se estende às outras casas, porque essa mesma doutrina, essa mesma casa, tinha outras, que já eram outros dirigentes, mas era da mesma linhagem, tá entendendo? Então, o que eu fiz? Na outra semana, eu me arrumei, né? Troquei de roupa, peguei meus materiais de trabalho, minha roupa, indumentária, e fui lá para outra casa. Chegando lá, conversei com o dirigente da casa, contei a história, relatei tudinho o que aconteceu, para que evitasse que mais tarde ele pudesse estar sabendo, ela veio aqui, foi trabalhar e não contou nada. Relatei tudinho. Aí eu disse, eu quero saber do senhor, se o senhor me dá permissão para trabalhar. Eu estou com vontade de trabalhar, eu estou com ânsia de trabalhar. Ele olhou para mim, sorriu, que Deus o tenha, esse senhor que já é falecido. E ele falou assim, seja muito bem-vinda, minha irmã. A casa é sua, vá trabalhar. E ali eu fui tão feliz da vida. Trabalhei até o final do encerramento, tarde da noite. Voltei para casa tão feliz. E ali prossegui. Na outra semana, de novo. Então eu não voltei mais para outra casa. Passado um mês, depois disso tudo, eu falei com esse senhor, dirigente dessa casa onde eu estava. Perguntei para ele se eu podia pedir a transferência. Ele disse, pode, a senhora quer. Aí eu, como é que eu faço? Ele disse, não, é comigo mesmo. Me disse seu nome, me pegou os dados todinho. Ele disse, nós vamos fazer sua transferência. E aí eu fiquei nessa casa. Aí meus amigos lá da outra casa, quando vinha trabalhar, porque como é a mesma doutrina, às vezes um médico saía de uma casa, trabalhar na outra, dependendo dos dias, né? E quando eu se encontrava, mestra Rose, a senhora saiu de lá, por que a senhora não apareceu mais? Eu disse, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. Aí, vez por outra, eu ia lá na casa, trabalhava lá na outra casa, depois do passado da suspensão. Essa eu cumpri rigorosamente. Aí, depois disso, ele não tinha mais como me repreender, eu voltei lá, depois trabalhei, mas assim, uma vez por outra. Minha preferência maior era na casa onde eu já estava situalizado, né, atualizado. Pois bem, agora vamos lá. Por que eu estou falando isso? Hoje, casualmente, na minha mente, me veio a conscientização que
todos nós, a consciência que nós temos que ter com relação à responsabilidade que é posta em nossas mãos. Veja bem, aquele paciente já estava ali, naquela casa, fazia 3 meses, conforme ele relatou. Logo, ele devia estar passando na cura constantemente e pedindo aquela resposta. Porém, ele não recebia. Talvez o médium mesmo recebeu aquele impacto, porém bloqueou. Porque tem gente que bloqueia e não quer nem saber o porquê. Vê que a entidade está querendo impulsionar alguma coisa e o médium automaticamente bloqueia aquilo, mas não questiona o porquê, como foi o meu caso. Eu sabia do médico que me acompanhava, da disciplina, da regra, do procedimento dele. Então eu questionei por que nós não podíamos falar e tal. Então, meus amigos, veja bem, quando nos é apresentado um momento de uma situação, isso eu estendo para tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos. Quando você foge da responsabilidade, quando você se omite a verdade, você assume compromisso com relação àquela verdade que você não proferiu. Por exemplo, se eu tivesse negado aquela posição daquela mensagem pela conscientização que eu tinha, que não podia falar, se eu tivesse negado, veja bem, aquele paciente ia prosseguir naquela situação e poderia vir a óbito. Tá entendendo? E esse acontecimento, eu teria um pouco de responsabilidade com esse ato. Eu iria responder, porque eu fui alertada. Eu recebi a mensagem para passar e eu bloqueei. Isso é em toda nossa vida, em toda nossa área. Quantos irmãos a esse momento não se encontram no presídio, sofrendo amargamente, cumprindo pena a qual não é de sua responsabilidade? Quantos já morreram nos presídios inocentemente? Sendo que muito desses casos tinha gente que tinha conhecimento da verdade, porém se calou, omitiu. Às vezes para defender um amigo, fulano, ciclano. Aí vamos calar, deixa quieto, deixa isso passar. E um inocente morreu, um inocente padeceu anos e anos no presídio. Você acha que esta pessoa que se negou a revelar a verdade, um dia não vai pagar? Vai. O plantio é livre, mas a colheita, essa é certeira. Um dia, todos nós colheremos o que plantamos. Se não for consigo mesmo, será você ver algo semelhante como um filho, um neto, um parente, ou até mesmo você, se deparando diante de uma situação onde você vai precisar
que um filho de Deus chegue e conte toda a verdade. Porém, isso não vai acontecer, porque lá atrás você omitiu, você negou. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e por tudo que nos é posto em nossas mãos, em nossas vidas. O mundo está do jeito que está, porque lá atrás os nossos antepassados se acovardaram. Quando eu digo se acovardaram, se calaram diante da situação. Essa roubalheira que nós vemos aqui no meio político, em todas as áreas, está se ampliando cada vez mais, porque lá atrás, alguém, quando tudo isso começou, muitas e muitas pessoas viram, estavam presenciando o que estava acontecendo, mas calaram. Se tivesse falado, tivesse denunciado, aquilo iria já sendo investigado, talvez não chegaríamos ao ponto que nós estamos. Isso é tudo em nossas vidas. Vamos virar esse lado para uma criança. Quando uma criança começa a fazer trela, coisas absurdas, que é normal, procedimento de uma criança, o que é que os pais responsáveis fazem? A gente reclama, muitas vezes bota de castigo, reprime, para que ele mude aquele hábito, aquela atitude, aquela maneira de agir. Isso é tudo em nossas vidas. Se há um direcionamento de disciplina no início, as coisas não tendem a se desbandar do jeito que nós estamos vivenciando hoje em dia. Vamos supor, você viu um crime, você viu alguém matando outro, ou roubando dentro de uma empresa, numa firma, você sabe quem foi o ator daquele ato, e você viu um inocente sendo culpado, levando a culpa, mas você se calou. Você se calou, porque não queria entregar fulano, ciclano, beltrano, que era seu amigo. Existem muitas maneiras da gente falar a verdade sem precisar se comprometer. Na questão da polícia, por exemplo, você pode fazer uma denúncia anônima. Se você tem um vídeo comprometedor de uma situação, entendeu? De aspa. E aquilo é muito importante para a pessoa em questão. Por que não revelar? Desculpa. Mas eu não quero me comprometer, eu não posso me expor. Beleza? Usa a cabeça. Pega esse vídeo, joga nas redes e vai acompanhando. Vê até onde ele vai. Lá na frente você compartilha. Chega para a pessoa, olha, eu sem querer eu compartilhei esse vídeo que estava lá. E se eu não me engano, isso aqui é a sua imagem. Essa situação aqui aconteceu com você. Você entendeu? Tá entendendo as coisas?
Isso, quando a gente tem dignidade, honradez consigo e para com os outros. Se você não quer para si, não faça para os outros. Porém, se ainda assim você se nega, se ainda você não quer se comprometer, não estou ganhando nada com isso, por que eu vou me meter? Beleza? Mas o que você tem é importante para fulano, para ciclano. Então, já que no seu pensamento tudo só funciona através disso, negocia. Vai atrás da pessoa, procura a pessoa e fala, fulano, eu tenho um vídeo aqui muito interessante. Olha, você gostaria de ter? Eu te vendo. Tanto. X. Pronto. Pelo menos uma parte do pepim você se liberta. E ganha um trocado. Não é assim que a banda toca, que a banda anda hoje em dia? Tudo em volta do material? Então que seja. Mas ao menos fale a verdade. Revele o que está oculto, para que mais tarde você não venha se comprometer. Mesmo porque, no caso de um vídeo, se você filmou algo, você estava presente. Se você hoje se nega a revelar esses fatos, mais tarde, tudo que está oculto um dia virá à tona. E quando tudo vier à tona e a sua presença for constatada e o seu silêncio, você será investigado também. Entendeu o meado da história? Espero ter sido bem esclarecedor. A vida nos compromete cada minuto dos nossos atos e pensamentos e atitudes. Eu espero ter sido bem claro o que eu quis falar, o que eu quis revelar. Ok? Tudo bem. O próximo vídeo que eu vou falar, gente, eu tenho que gravar esse vídeo que é muito importante, mesmo porque a própria espiritualidade está me cobrando direto. Porque muitos são os médios que desenvolveram, que trabalham, que fazem as suas maracutaias, vamos assim dizer. Mas ele não tem a revelação dos seus mentores, o esclarecimento das coisas. Eu acho interessante, no meu caso, porque eu e meus mentores, a gente tem um elo muito forte, tá entendendo? Não sei se é... Hoje está meio afastado pelo fato que eu também estou trabalhando há muitos anos, porém isso está me afetando muito, meu emocional, afetando em muitas coisas. Mas tudo vai se corrigir. Pois bem, e me foi revelada a questão da magia. Quando a gente faz a magia, um indivíduo faz uma magia para outro, e de repente aquilo que você fez volta, você recebe, e você fica angustiado, e você tenta se libertar,
e às vezes não consegue. Você sabe por quê? Aguarde o próximo vídeo. Aqui eu vou me despedindo. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, que proteja a todos nós, mas sobretudo que abra nossa mente, nosso sentimento e conscientização com relação à responsabilidade que todos nós estamos sendo chamados para o cumprimento do dever de nossa caminhada. Deus abençoe a todos. Oxalá, meu Pai, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Fique na paz.